Sou a professora Camila Farias e gostaria de dizer a todos vocês que sejam muito bem-vindos ao nosso espaço da disciplina Seminários de Pesquisa, oferecida pela Faculdade de Direito para o curso de Tecnologia em Segurança Pública da UFBA. Estou muito feliz em estar com vocês para juntos pensarmos sobre construção do conhecimento científico, principalmente no que tange às questões sobre Brasil e segurança pública. Para entender e refletir sobre como as pesquisas científicas sobre segurança pública são produzidas, faremos um percurso reflexivo, no qual a produção do conhecimento científico e suas particularidades, tipos e métodos, trajetória histórica e conceitual, serão abordados em todas as 5 unidades que compreendem nosso curso. Todavia, especificamente para essa videoaula, faremos uma explanação mais introdutória, na qual a importância do conhecimento científico será abordada, assim como seu processo de elaboração. Para que todos nós tenhamos um aproveitamento excelente e frutífero de novos conhecimentos, sugiro que você explore bastante a disciplina, sua professora, seus monitores, o texto base e as bibliografias que serão sugeridas. Realize também as atividades recomendadas. Elas auxiliarão na fixação do conteúdo proposto. Dito isso, vamos começar? Segurança pública é um tema que pertence ao nosso cotidiano. De modo geral, ouvimos pessoas dizerem o seguinte: a redução da violência só se dará com o maior investimento em educação. Ou, para melhorar a segurança pública, temos que ter mais policiamento nas ruas. Podemos considerar os pensamentos anteriores como senso comum. Mas o que é senso comum? São crenças que as pessoas, de modo geral, admitem como verdadeiras, considerando suas experiências, suas vivências e suas observações no contexto no qual vivem. Entretanto, essas crenças estabelecidas pela tradição, pela cultura ou por um tipo de organização social nem sempre são validadas por pesquisas e por estudos científicos. Ao contrário do pensamento do senso comum, o pensamento científico, ainda que seja amparado em observações ou experimentações, tem a sua veracidade testada. Ou seja, uma teoria é sempre testada em termos de verificação da sua veracidade ou da sua falsidade. Portanto, para testarmos se a segurança pública se amplia com maior investimento em educação ou com maior reforço policial, precisamos desenvolver pesquisas e estudos que auxiliem na verificação científica dessas duas máximas do senso comum sobre a área da segurança pública. Caso contrário, estamos apenas reproduzindo um conhecimento sem base científica, portanto, senso comum. Importante perceber que o conhecimento científico amplia as perspectivas do conhecimento que fora produzido pelo senso comum. Todavia, há diferentes formas de conhecimento, além do senso comum e do científico. Podemos citar: conhecimento empírico. É o conhecimento que adquirimos no nosso cotidiano, a partir das nossas experiências e do relacionamento com as coisas. Ampara-se em opiniões geralmente aceitas em determinados contextos e períodos históricos e pode ser verificado, ou seja, comprovado. Conhecimento filosófico é um conhecimento orientador de todas as áreas do conhecimento humano. É um tipo de conhecimento produzido para chegar a problematizações profundas sobre as coisas, conceituando-as e alargando o pensamento sobre elas. Dessa maneira, não é uma produção de conhecimento verificável, como é o conhecimento empírico. Caracteriza-se por um esforço reflexivo, portanto racional, para questionar questões humanas, estabelecidas pela razão, e a ela recorrendo para produzir respostas e conceitos subjetivos. Conhecimento teológico é um conhecimento derivado das crenças religiosas. É importante não fazer com que esse tipo de conhecimento seja único na explicação dos problemas das sociedades. Esse tipo de conhecimento sequer é único, pois é oriundo de diversas crenças religiosas. Esse tipo de conhecimento não pode ser verificável e não há método para sua produção, pois geralmente resulta de transmissões orais ou inscrições de ordem moral, mediante inspirações consideradas pelos fiéis como divinas. Esse tipo de conhecimento, ao contrário do que geralmente se pensa, não pode ser entendido como verdade absoluta e incontestável, pois a fé não deve subjugar os outros tipos de produção de conhecimento. Por último, conhecimento científico. É um conhecimento racional, metódico e comprovado. É bastante diferente do conhecimento teológico, inspirado pelos deuses sem comprovação. O conhecimento científico é produzido a partir do uso de métodos específicos e diferenciados de investigação. Portanto, é um tipo de conhecimento que se diferencia dos demais
vistos até aqui por ser um conhecimento objetivo, racional, metódico e verificável. O conhecimento científico produz teorias e algumas dessas teorias podem ser aplicadas para a resolução de necessidades humanas. O conhecimento científico pode se dedicar aos estudos dos fenômenos naturais e dos fenômenos sociais, cada um deles com as suas peculiaridades. A principal característica do conhecimento científico é ser um conhecimento que parte da realidade vivida, portanto é estabelecido sobre fatos ou ocorrências reais e, por isso, é verificável por meio da experiência e não apenas razão, como no conhecimento filosófico. Assim, conhecimento científico é também planejado a partir da utilização de um método capaz de gerar informações que serão verificáveis por outros, caso utilize o mesmo método. Ou seja, o conhecimento científico é produzido por meio de pesquisas que investigam determinados fenômenos em contextos específicos e em determinados períodos históricos. Ao analisar sobre um determinado conhecimento científico, alcançamos sua vertente política e precisamos ter repertório para conseguir refletir sobre o conhecimento que estamos analisando. É preciso, portanto, saber argumentar, ao passo que entendemos os processos sociais, históricos e metodológicos que culminaram no conhecimento científico em questão. Falamos aqui, portanto, de aprender a considerar as pesquisas científicas e seus métodos. Em outras palavras, é preciso saber pesquisar cientificamente. Vivemos na sociedade do conhecimento e é através do conhecimento que nos tornamos sujeitos autônomos e com possibilidade de participação efetiva nos rumos da sociedade em que vivemos. Por isso, precisamos produzir conhecimentos e interpretar os conhecimentos produzidos por outros. Para sabermos interpretar os conhecimentos produzidos, é necessário sabermos como esse conhecimento foi produzido. Em primeiro lugar, como já vimos, precisamos saber que tipo de conhecimento estamos tendo acesso, se o teológico, o artístico, o científico, entre outros. No que diz respeito especificamente ao conhecimento científico, para entendermos como o conhecimento foi produzido, necessitamos saber sobre os procedimentos metodológicos da pesquisa que o gerou. Os pesquisadores, os cientistas, existem em diversas áreas do conhecimento e utilizam diversos métodos. Nas áreas das ciências sociais, esses pesquisadores e pesquisadoras investigam as sociedades em que vivemos e investigam também os próprios seres humanos que convivem nessas sociedades, onde interagem, realizam trocas, criam símbolos, ritos. Portanto, pesquisam a cultura, a economia e as maneiras de sociabilidade e como essas definem as sociedades como são. É dessa maneira que a ciência estabelece um conjunto de entendimentos. São conceitos, definições e compreensões que duram por um indeterminado tempo, até que outros pesquisadores coloquem em dúvida os conhecimentos estabelecidos e produzam novos conhecimentos. Os pesquisadores selecionam problemas a serem pesquisados e estabelecem questões, indagações, às quais a pesquisa tentará responder. A partir de tudo que já falamos até aqui, podemos dizer que a ciência é a utilização de um método capaz de auxiliar na resposta a um problema previamente formulado, visando conhecer, interpretar e mudar uma realidade. Portanto, a ciência é construtora de novos conhecimentos, esses, por sua vez, transformadores dos conhecimentos anteriores. Os métodos científicos são formas de produzir conhecimentos de maneira planejada, controlada e adequada aos fenômenos estudados. Os métodos devem se articular com referenciais teóricos e ambos orientarão a investigação a ser realizada. Assim sendo, ciência e método juntos culminam na ação da pesquisa científica. E por pesquisa, devemos entender como um conjunto de procedimentos controlado e previamente analisado, capaz de gerar respostas que respondam a uma pergunta inicial, teórica e metodologicamente amparada. Visa produzir resultados que garantam alguma resposta metodologicamente possível para a questão. Dúvida norteadora que inaugurou a necessidade de se fazer tal pesquisa científica. Faz-se pesquisa para melhor conhecer o que se considera como realidade
e assim intervir sobre ela de maneira a solucionar problemas, dilemas e conflitos. Para realizar uma pesquisa científica, é necessário ter formação na área em que a pesquisa se insere, ter conhecimento teórico e metodológico e dialogar com outros pesquisadores, visando controlar maximamente a validade dos resultados produzidos. Pesquisa científica exige planejamento e, por isso, é normalmente realizada após a estruturação de um projeto de pesquisa. Num projeto de pesquisa, todo o processo de pesquisa é estabelecido previamente, ainda que se saiba que muitas mudanças podem ocorrer em função do contexto em que se realiza a pesquisa. Nem todas as variáveis de processo de pesquisa são controláveis. Assim, quando a ciência se dedica a tentar entender um problema social, por exemplo, como a criminalidade ou a violência criminal, é preciso analisar todas as variáveis desse todo e interligá-las. Esse paradigma é muito importante para quem atuará na área de segurança pública. Quem atua ou atuará na área de segurança pública não pode ser um observador passivo dos problemas sociais relativos à violência. Todos nós, de diferentes maneiras, estamos mais ou menos diretamente envolvidos com as causas ou as consequências dos problemas sociais. Podemos considerar a pesquisa o tronco da produção do conhecimento científico em todas as áreas do conhecimento. Não seria diferente na área de segurança pública. Todos nós somos afetados diariamente pelos problemas da área de segurança pública: violência urbana, prisões. Políticas públicas de segurança e políticas de segurança pública são questões que, de modo geral, todas as sociedades discutem e tentam resolver problemas cotidianos a partir de tomada de decisões governamentais e da sociedade civil. Ainda que as questões pertinentes à área de segurança pública sejam muitas vezes debatidas por grupos sociais, movimentos sociais, instituições públicas e privadas, é a pesquisa científica, aquela capaz de ampliar a compreensão sobre as causas e as consequências de tais problemas, investigando-as mais profundamente. As pesquisas nessa área nos permitem maior aproximação e aprofundamento com os temas para os quais a sociedade em geral não chega a um consenso. Ou seja, somente a pesquisa científica, sustentada por métodos e seus resultados comprovados, pode nos esclarecer diante daquilo que pensamos ser verdade absoluta e diante daquilo que é crença popular. Como exemplo, voltemos às verdades apresentadas no início dessa aula. A redução da violência só se dará com um maior investimento em educação. Ou, para melhorar a segurança pública, temos que ter mais policiamento nas ruas. Sempre que os índices de violência aumentam, a sociedade conclama maior repressão policial e, consequentemente, maior inflação penal. Ou seja, o aprisionamento muitas vezes é considerado pela sociedade como a solução para os problemas de violência e de impunidade. A pesquisa, como um processo metódico e amparado teoricamente, tem desconsiderado esse pleito social, leigo, amparado no senso comum. Pelo contrário, pesquisas científicas comprovam que ampliar o aprisionamento não reduz a criminalidade. O aprisionamento em massa é comprovadamente uma medida ineficaz para conter o aumento da violência. Muitas pesquisas indicam que o aprisionamento amplia os custos operacionais do Estado em prisões e não retorna à sociedade nenhuma solução para o problema da violência criminal. Pelo contrário, as prisões são seletivas. Nelas estão principalmente homens, jovens, pobres, negros e moradores de áreas consideradas periféricas das cidades, demonstrando assim que tal seletividade espelha uma sociedade preconceituosa e desigual. As pesquisas científicas muitas vezes contrariam o senso comum, mas nem por isso são verdades incontestáveis. Várias pesquisas contrariam outras tantas pesquisas, o que demonstra, mais uma vez, que pesquisar é um processo dinâmico e sempre atualizado. As pesquisas científicas precisam ser mais consideradas pelas instituições públicas e pelos gestores públicos de diversos governos,
como fonte para pensar alternativas de solução para problemas de segurança pública. Muito provavelmente, caso as secretarias de segurança pública, as polícias, o judiciário e os gestores de instituições prisionais tivessem acesso mais direto às pesquisas científicas na área de segurança pública, muitas tentativas de solução espúrias e abusivas teriam sido evitadas. Dito isso, turma, os seminários de pesquisa visa propiciar exatamente essa experiência de analisar e refletir as pesquisas científicas e, portanto, o conhecimento científico que vem sendo produzido no Brasil e no mundo sobre segurança pública e torná-lo mais acessível à sociedade civil como um todo. Quando pensamos segurança pública, o que é senso comum? Quais os reais dados científicos sobre o tema? E o que é crença popular? Quais os principais pesquisadores da área? As respostas para essas indagações vocês terão durante o curso. Vamos juntos, pois a viagem para adquirir conhecimento científico e desconstruir verdades antes absolutas é sempre contagiante. Espero vocês no nosso ambiente virtual para darmos continuidade ao debate aqui iniciado. Forte abraço!